MS Dia Preview, informação até você. Nesse programa eu converso com o Dr. Ives Droznik, ele que é advogado eleitoral, vai falar um pouquinho sobre o calendário da política para o ano que vem e também sobre como que funciona essa especialidade que ele quis seguir na carreira dele na área jurídica. Se eu fosse você, eu ficava no vídeo. Seja bem-vindo, hein? Obrigado. Sempre bom te receber aqui. Que é sócio cativo aqui da MS Dia, que também está caminhando aí para os seus finais de derradeiros. Ano que vem talvez seja uma hora de ter um reset no projeto, que já tem 6 anos já, né? Parou um pouquinho na pandemia, mas um projeto do jeito que você sempre prezou, né? Democrático, de ouvir todo mundo e ser informativo. E para mim uma fonte muito técnica quando o assunto é jurídica e eleições sempre foi você, né? Que é um advogado eleitoralista, advogado eleitoral, que trabalha muito em cima dessa questão da justiça eleitoral, tanto em época de campanha quanto antes. Para as pessoas entenderem o que é um advogado eleitoralista e no que ele atua, e depois a gente poder também saber como que você acabou escolhendo esse caminho. O advogado eleitoralista é aquele que advoga nas eleições, né, municipais, estaduais, nacionais, defendendo os candidatos, candidatas, né, em ações que tramitam perante a justiça eleitoral, que é a justiça especializada. O que é a justiça especializada? É aquela justiça que ela abarca um tema restrito, né, um tema como, por exemplo, a justiça do trabalho também, né, a justiça militar também é uma justiça especializada, e a UTRE, a justiça eleitoral, ela cuida das causas atinentes às eleições. Eu acho até legal que eles falam que é o Tribunal da Democracia. E é mesmo. O judiciário está aí para fazer com que haja paridade de armas, ou seja, que todos os candidatos tenham a mesma oportunidade, mesmo que a gente saiba que isso é muito difícil. Economicamente já não é, né? Porque nós estamos num regime capitalista, né? Então, a gente não pode não pode ter a veleidade de achar que todo mundo está em patamares iguais, porque cada um vem de uma história, de uma família, né, herdeiro ou não é, né? Então a justiça eleitoral está aí para isso. O advogado eleitoralista não só advoga durante as eleições, como depois das eleições e antes. Porque tem a prestação de contas, né? Tem a prestação de contas. Tem muita gente, às vezes, que ganha, mas depois se enrola na prestação de contas. Por exemplo, um advogado eleitoralista, para quem quer ser candidato, é importante já ter o advogado eleitoralista já no início do ano da eleição. Por quê? Porque, por exemplo, existem pessoas que têm cargos públicos que precisam se orientar sobre a cedência, sobre o pedido de afastamento, sobre a exoneração, Cada cargo em específico tem um prazo específico também, né, para desincompatibilização. Para você ter uma ideia, por exemplo, existem pessoas que saem candidatos e no meio da eleição são impugnados porque não pediram transferência a tempo, porque não pediram exoneração a tempo, porque não se filiaram a tempo. Então, um caso emblemático de uma figura muito pública aqui no estado de Mato Grosso do Sul, que eu vou declinar de falar o nome, evidentemente não, até por uma questão de sigilo, mas que é notório que uma vez ele se posicionou candidato a governador do estado por um partido grande aqui, mas ele não tinha se filiado, ele se filiou em Campo Grande, mas não mandaram a filiação dele para o interior, onde naquela época ele votava. Aí dá uma nulidade. Então deu uma nulidade, ele não pôde sair nem disputar a convenção do partido, entendeu? Agora, por outro lado, nós passamos nos últimos tempos, Danilo, de 2 em 2 anos mudando a legislação eleitoral. Isso que eu ia perguntar para ti. Por exemplo, assim, nesse caso, o assessoramento jurídico passa a ser ainda mais fundamental. O eleitor comum, o cidadão em geral, ele fica até um pouco assustado de não entender por que a cada 2 anos muda a regra do jogo, lembrando que a gente tem sempre engatilhado em uma reforma política no Brasil que nunca acontece de forma ampla. Então isso também, de certa forma, influencia, né? Existiram alguns avanços, eu acho, apesar de que as pessoas gostam assim, de criticar muito o Congresso Nacional, mas nós conseguimos, nesses últimos anos, sob a presidência, se não me engano, do Rodrigo Maia, foram duas medidas importantes
que fizeram uma mini reforma política que, a longo prazo, tende a melhorar as relações políticas no Brasil, que é o fim da coligação na proporcional, ou seja, imagina você, na época que PT se coligava com o PL, ou que o PSB ou PDT se coligava com republicanos, né? Quer dizer, misturando pepino com mamão, né? Confundia, né? Já são muitos partidos, né? Então você somava voto de direita e elegia gente de esquerda, e vice-versa também. Isso é uma coisa importante. Segundo lugar foi a questão da cláusula de desempenho. Essa cláusula de desempenho vem aumentando e agora em 2026, se não me engano, vai para 2,5% do número de votos dados a deputado federal em nível nacional, no mínimo em 9 estados. E agora em 2030 vai fechar a régua para 3%. Então ela está sendo escalonada. Por isso que a gente está vendo tantos partidos políticos extinguindo, se fundindo. Vai dar uma enxugada. Isso. E a terceira coisa, agora também lembrei, foram as federações. Isso é um instrumento importante de enxugamento também dos partidos políticos, né? Você tem, infelizmente, só 3 federações no Brasil. Mas o instrumento foi tão positivo nas últimas eleições que já tem vários partidos querendo fazer federação. Ocorre que, como foi através de emenda constitucional, só em essa janela para fazer a federação só em 2026. Eles estavam tentando alterar para antecipar, mas não foi possível para essas eleições. Como alguém que entende também política muito além do âmbito jurídico, que a gente sabe o quanto que a política interfere também na questão da lei, né? Como que você vê essa questão dessa sofisticação que a gente passa a ter, até preventiva, de sustentar melhor a democracia a partir dessas adaptações, desses ajustes, visto que o Brasil passou por um tranco, e que tranco nos últimos anos, até de certo risco à democracia, uma polarização excessiva, né? E complicações assim que envolvem confundir ainda mais a cabeça do eleitor, né? Botar a coisa mais organizada, mais regrada e mais responsável ajuda também a preservar melhor o futuro do Brasil, que é para isso que serve as eleições, ainda mais as eleições municipais. Né? Eu defendo sempre que a lei eleitoral ela deveria ser não para um ano, o princípio da anualidade, mas ela tinha que durar pelo menos 3 eleições seguidas. Né? Então, vamos dizer, essa lei agora de 2022, graças a um problema no Congresso Nacional de não ter aprovado uma outra mini-reforma, agora nesse ano, a tempo de valer para 2024, então vai valer no mínimo 2022, 2024 a mesma legislação. E esses avanços de federação, de fim da coligação na proporcional, do patamar mínimo lá de votos. E a outra coisa importante que as pessoas não conseguem compreender, que aí é difícil mesmo, é a questão do financiamento público de campanha. Que serve também para, de certa forma, igualar um pouquinho mais a competitividade. Diminuir um pouco o desnível entre os candidatos. Mas, de qualquer forma, Danilo, as pessoas veem um número frio, né? Hoje é 2 bilhões. O Congresso estava estimando, estava querendo aprovar, acho que o orçamento, não sei nem se vai ser aprovado esse ano, mas para aumentar, para dobrar pelo menos esse fundo. Então, assim, porque o cobertor não cabe todo mundo na eleição municipal, e aí tem cota de mulher 30%, agora tem cota para afrodescendente, para pardo, enfim, vão se criando as cotas, e a gente é a favor, ninguém é contra, mas isso vai diminuindo o tamanho do cobertor de distribuição desse dinheiro. O dinheiro que parecia infinito, ele acaba sendo bem tendo em vista que é uma eleição agora municipal, são 5.600 municípios. Pois é. Então é complicado. E o Supremo Tribunal Federal decidiu, há algum tempo atrás, e o Congresso também referendou isso, né, vamos dizer assim, que não se poderia fazer doação de pessoa jurídica para a campanha eleitoral, né, por conta dos escândalos de corrupção que existiram e existem no Brasil. Acontece que sem dinheiro não se faz eleição.
tudo na campanha eleitoral, eleição. E às vezes as pessoas falam, mas o político recebeu 2 milhões do fundo eleitoral, que é o fundo público para a campanha dele. E as pessoas acham que esse dinheiro vai para o bolso do político. Não vai. E ele tem que justificar tudo. Ele presta conta disso e o tribunal é extremamente rigoroso. Até porque, Ives, é interessante, é aberto um CNPJ. É aberto Esse CNPJ é aberto pelo advogado eleitoralista. Pelo contador e pelo advogado. Pelo contador e pelo advogado. Ou seja, todo candidato, Campo Grande deve ter aí na campanha para vereador, pelo menos 700 nomes aí. Na última eleição foram 700. Você tem que que abrir 3 contas. 3 contas. Ou seja, não tem jeito, até para o candidato ou candidato que seja um pouquinho mais pão duro, né, o pão dura, não tem jeito. O advogado e o contador têm que contratar. Eu falo, para você que quer ser candidato ou candidata, estou falando aqui claramente 3 áreas que, ainda mais se for majoritário, você não pode, primeiro, não pode ser mão de vaca, né? Nem negligenciar a contratação. Ou, por exemplo, você pegar de outro candidato, fazer tipo, vamos bem fazer bolado, um combo aqui, que é advogado, contador, porque o advogado e contador vai te acompanhar até a aprovação da prestação de contas, e a produtora de televisão e rádio. Por quê? Porque a produção de televisão e rádio eu já percebi também que é algo muito pessoal. Sim. E você tem que ter uma confiança de trabalhar com pessoas, você trabalha nessa área, Danilo, que vai fazer um bom material, que vai fazer um material com a tua cara, porque às vezes um candidato, uma candidata só vai ver que o serviço não está bem prestado no meio da campanha. Sim. E hoje, como é uma campanha muito digital, muito internet, e muito curta, né? Muito curta, então você não pode perder tempo com isso também. São as três áreas aí que eu falo que você não pode titubear. O resto vai se adequando. E mais, o TSE determinou que você não pode mais fazer doação estimada. Ou seja, o Danilo é candidato a vereador e eu quero trabalhar de graça para ele como advogado. Eu não posso. Sabe? Eu posso até fazer um contrato de voluntariado como um cabo eleitoral seu, tal, mas advogado e contador não pode mais. Então você tem que pagar alguma coisa para essa pessoa. Isso tudo serve também, como eu tinha dito, não só para organizar, mas até para legalizar onde eu quero chegar. Somos defensores da democracia. Isso é algo que ninguém nunca vai poder criticar, doutor Ives, porque é uma postura inegociável sua. Eu também. Isso não quer dizer que a gente sempre concordou em tudo, mas é muito bom ter um amigo que você vai poder conversar e ter opiniões. Algo que, se isso não existisse, é péssimo para a democracia, para a construção de um país, de alguma coisa. Porém, eu tenho, particularmente, uma preocupação, né? Eu acho que eu tenho visto nas cidades, especialmente as capitais como Campo Grande, os problemas se tornando cada vez mais complexos, cada vez mais difícil de você dar uma resposta inicial e uma resposta de médio e longo prazo, o dinheiro mais escasso, a lei da responsabilidade fiscal, ela segura bastante coisa, e uma aventura muito grande e aleatória na escolha de cargos, seja do cargo eletivo ou seja do cargo nomeado. Às vezes para se colocar um secretário ou secretária, um adjunto, ou até nomear alguém para trabalhar ali. E com dinheiro escasso, com esse cenário todo, a gente vai vendo tudo muito travado. Campo Grande mesmo está aí, faz muitos anos, não sai do lugar, fica patinando e parece que sempre redescobrindo os dilemas, os problemas da cidade, o que é estranho. Uma empresa, uma iniciativa privada, você nunca fica se redescobrindo, você vai progredindo na situação, né? Assim é também na advocacia, que é uma área de gente ligeira, você tem que ser muito esperto, muito prático, tipo assim, trabalhar para vencer, né? Ou para poder representar da melhor forma. E a democracia, de certa forma, ela abre, né? Todo mundo pode ser candidato, todo mundo pode ser pré-candidato e todo mundo pode até vencer, né? Nessa situação, a gente vê muitas vezes pessoas como teu perfil não terem aquele espaço que deveriam, né, na gestão pública, em detrimento, às vezes, e muitas vezes alguém que não vai ter a mínima condição de estar num parlamento ou estar numa secretaria, ou até na questão majoritária, né? Isso é muito complicado também para a gente. Isso só vai mudar com o amadurecimento do eleitor ou dessas regras, né? Porque acontece muito também do cara ganhar, tomar posse
mas ele ainda está em débito com a Justiça Eleitoral porque ele quis economizar no advogado para ter o dinheiro na chegada. A gente sabe dessas bizarrices, né? Sim. E infelizmente a lei ainda é um pouco leniente com quem ganha, né? O Churchill falava que a democracia é um regime ruim, mas dentre os regimes ainda é o menos pior, né? Verdade. Então eu acho que a democracia ela só vai se aprimorando, só vai se aprimorar sendo exercitada. Os Estados Unidos, que tem uma crise democrática também, se a gente for analisar, vota regularmente desde o século XVIII, 1700, se não me engano. Então, assim, e o Brasil não. O Brasil teve momentos de explosão democrática, que foi de 34, de verdade, né? Porque antes era a República do Café com Leite. Então você teve de 34, de 45 a 64, né? Foi uma democracia plena, porque antes teve a ditadura Vargas, e foi uma revolução em 1930. Em 45 você tem a redemocratização do Brasil como uma força também do fim da Segunda Guerra Mundial, que não se dava mais para no mundo você espaço para ditaduras, aceitar a ditadura, como o franquismo na Espanha, como o salazarismo em Portugal, que ainda demorou mais um tempo. Mas depois, com a Guerra Fria, os Estados Unidos aceitou ajudar a dar os golpes de Estado pela América Latina inteira. E o Brasil não foi exceção. Ficou de 64 a 89 sem poder votar para presidente da República. Você tem 3 gerações aí perdidas. Né, em 89, se você for ver alguns vídeos antigos, é muito interessante que eles colocaram a juventude hoje, para nós, é o conceito até 32, segundo o Estatuto, né, da Juventude. Na nossa época de mais jovem era 30, 35, né? Então, por aí. Mas nas festas democráticas dos candidatos em 89, nos comícios, eles admitiam a juventude até 40 anos. Era todo mundo que não tinha votado pela primeira vez para presidente da República. O próprio candidato a presidente, Fernando Collor de Mello, se dizia como jovem, né? Colocou exatamente, porque envelheceu toda aquela geração de disputaria 65. 65 a eleição ia ser provavelmente entre o Juscelino, que já tinha sido presidente, Carlos Lacerda e Leonel Brizola. O único que conseguiu chegar vivo foi o Leonel Brizola, mas já estava velho nessa época, já tinha quase 70 anos. Então você tinha o Ulisses Guimarães com 80, você tinha o Mário Covas já com idade, né? Os mais jovens eram o Lula, que naquela época tinha 40 e tantos anos, e o Collor 40 e poucos. E conta muito, né? Isso contou na época, né? Isso contou bastante na época. Cada eleição é um recorte diferente. Porque eu fiz esse comentário anterior, porque a gente mede muito na eleição a questão do vigor, né? E aí, claro, que o jovem, você já foi da juventude, foi um expoente da juventude, hoje é alguém como se fosse um embaixador da juventude e tal, tudo. Tem ainda um vigor muito grande na política, mas notoriamente, muito mais que vigor, tem a questão técnica, que hoje você empresta para muita gente, vários candidatos, com assessorias, né? E que é o que deveria pesar, muitas vezes, para a gente aprovar projetos, leis, captar recursos e tudo mais, que é o que não acontece, né? Na distribuição do fundo eleitoral vai muito da presidência de partidos e definição das escolhas, do dinheiro chegar ou não chegar. Quem quiser ter uma experiência de poder ver em loco, basta ver as gráficas em reta final de campanha. Tem gente que vai estar mandando fazer santinho ainda. E nas últimas 2 semanas. O mais legal é na última semana, quando o candidato a prefeito não está bem, os caras esconder a candidatura ou a governador, né? Sim. A gente pega cada uma. Esse papel do advogado eleitoral, advogado eleitoralista, com o candidato ou candidata, no caso assim, quem que ouve mais, ouve melhor? O candidato de proporcional ou o candidato de majoritária? O de majoritária mais, porque ele tem mais responsabilidade numa candidatura, né? Então, noção do que é a disputa, né? A disputa é entre poucas pessoas. E você tem também, você acaba sendo absorvido pelas candidaturas proporcionais também, né? O proporcional não é que ele não discuta, ele escuta, ainda mais se for um proporcional grande, né? Um candidato que tenha grande viabilidade.
O menor, às vezes, ele já tá, tipo assim, a gente meio que percebe, é normal do ser humano, meio assim, tô me arriscando. Tô na maratona. Tô me arriscando. Se der certo, deu. Se não der também, eu já não sou mesmo, né? Então tem um pouco disso. Né? Mas o que eu falo sempre na advocacia eleitoral, contador também é importante. E acho que a mídia social. Você tem que começar a se preparar e a treinar antes da eleição. Agora... Como alguém que se prepara para um concurso, né? Exato. Agora, qual que é a nova conversa? Quer dizer, nós já temos uma dificuldade imensa com o tal do fake news. Verdade. Enorme, quer dizer, a democracia pressupõe que você é um regime de liberdades, mas também você não tem liberdade para sair mentindo. Então é uma dificuldade que a Justiça Eleitoral tem de ser censor, é muito difícil. Eu imagino para um juiz, para um ministro, ter que tirar uma matéria do ar, não é uma coisa simples e demora também para você analisar. Mas mantendo o ar, cria uma vantagem competitiva para quem está mentindo. Para quem está mentindo. Agora eles criaram um pardal, né, que é um jeito de pelo menos você tirar rapidamente, né, algumas coisas, mas acho que ainda falta um pouco mais de agilidade, porque a Justiça Eleitoral ela talvez precisaria de mais juízes até trabalhando durante o período eleitoral, né? Agora na eleição municipal nós vamos utilizar os juízes de toga, não vai ser os juízes do TRE, são juízes de segunda instância. Então, para você ter uma ideia, então você está disputando com uma ação civil, uma ação criminal, né? É muito difícil. Agora, a nova discussão é sobre inteligência artificial. Pois é. Antes era o deepfake, né? Que era o rosto da pessoa mentindo. Agora não, já é inteligência artificial mesmo. É um negócio que ninguém vai saber praticamente o que é verdade e o que não é. Você imagina a situação que nós estamos vivendo hoje, né? E eu acho que tudo passa muito por uma educação das pessoas. Eu acho que tem gente, não é porque eu sou um partidário do Danilo que eu vá acreditar em algo que saia contra o Diego. Não necessariamente tentar buscar informação, mas se polarizou tanto, está tão polarizado que vale tudo. E aí não vale tudo quem perde a democracia. Né? O tiro curto ajuda também no vale tudo, né? Até porque, eu acho que um dos grandes méritos como advogado eleitoralista que você tem é o fato de um dia já ter sido candidato também. Né? Então você entende qual que é, no que pega, né? Já ter desenvolvido essa experiência, também já ocupou outros cargos importantes e tal, mas assim, quando você vai falar com o pleiteante a essa situação, você fala até com a experiência de um coach da coisa, né? Olha, eu sei como funciona, eu sei como que é, né? Você foi um candidato com baixo orçamento na época, fez uma ótima campanha, com plataforma de propostas e tudo mais, né? Numa época onde as estruturas ainda eram muito maiores que as de hoje. Eu fiz a última campanha antes daquela reforma de 2015, que eram 90 dias de eleição, 45 de programa eleitoral, e o programa eleitoral era robusto, era 50 minutos de programa. A de 2014 você está falando. 2014. Né? A última que aí veio aquele problema das empreiteiras, em 2015 se proibiu, aí diminuiu o tamanho da campanha. Eu, no início, até achava muito mais positivo que negativo. Tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Mas o lado ruim de uma campanha curta é que você despolitizou muito ela. Verdade. Entendeu? Então, e as dificuldades que quem não está na mídia o tempo todo, então a pessoa que é candidata de oposição, ela tem mais dificuldade ainda de entrar em contato com o eleitor. E não tem o debate, né? E acaba não tendo debate muito, muito limitado. Eu acho que as regras de debate eleitoral no Brasil são muito rígidas, em excesso. Isso não traz benefício para a democracia. As empresas de televisão, de rádio, têm um medo enorme de aparecer que está apoiando tal candidato, porque isso pode dar algum problema. Sempre acaba pesando naquela história do pirão primeiro. Né? Exato. Vendo lá na frente quem que vai ganhar, trabalhando tudo como uma bolsa de apostas. Bom, em todo caso, já falamos isso aqui em outras oportunidades no MS em Dia, e é importante até refrisar de novo, na juventude você foi um dos expoentes durante vários anos aqui no Estado,
né? Ocupou uma liderança muito decisiva no PDT, né? E principalmente nesse segmento que é, infelizmente, o campeão da abstenção, né? Para aquele que resolve não votar, dá um perdido lá na urna, né? Esse aí a Justiça Eleitoral vai estar de olho também. E há sanções, claro que é muito barata a multa, mas pode complicar a vida da pessoa, né? Eu acho que a pessoa precisa, o importante na vida da gente é participação. A gente participa de um time de futebol, a gente participa de uma igreja, a gente participa, agora são as atléticas que fazem sucesso, né? Não é mais centro acadêmico nem diretório central de estudantes. E eu acredito que participar de uma eleição, mesmo que depois você se arrependa, vale a pena, porque você ali está aprendendo alguma coisa. Você aprende como é que funciona todo esse aparato da democracia, o porquê também. Quantas vezes a gente já votou e depois se arrependeu? Não é problema de se arrepender. Esse tempo atrás eu encontrei com um candidato que perdeu uma eleição aqui e falei, olha, eu tinha que pedir desculpa para você que eu votei no outro candidato e não deu certo, né? Então, assim, mas não tem problema a gente errar também. E é uma coisa da vida adulta, né? E o brasileiro tem uma mania de não perder voto. Eu não entendo isso. Isso é uma coisa esquisita, né? Sabe? Não, eu tenho que ganhar no meu voto. Danilo, eu devo ter ficado uns 3 ou 4 eleições, só todo candidato que eu votava eu perdi. Na última eleição, dei meus acertos, mas assim, isso não me diminuiu como eleitor, como pessoa. Sim. Mas as pessoas precisam achar que o voto desperdiçado é o voto dado só porque vai pela maioria, ou porque o candidato é bonito, ou porque o candidato é isso, aquilo, coisas que às vezes não tem nada a ver com a competência que você falou. Às vezes a pessoa é muito bom, muito carismático, muito simpático, mas ele não tem boas ideias. Ele não tem, aliás, ideias. Ou capacidade de execução. Ou capacidade administrativa. Que é uma coisa interessante. Por exemplo, você sempre falou muito do Brizola, né? Sempre teve uma identificação, mas assim, entendimento até histórico, né? Você tem essa formação também. Então, ou seja, você ter criado tudo isso, essa conexão, não foi da noite para o dia e não foi só pela oratória dele, foi pela história, pela trajetória e tudo mais. Bom, a rede social nos últimos anos, esse momento esquisito que o Brasil viveu, permitiu que muita gente colocasse político A ou B como se fosse membro da família e de uma forma assim imediata, adotando um personagem, né? O que ficou muito complicado e ainda mais com uma mídia que passou a ser bem nichada, né? Você tinha segmentos que abordava só de um lado, abordava só do outro, e aí o centro praticamente foi esmagado na situação, né? O problema é que chega na época da eleição, se o centro está esmagado, independente de quem seja do centro, o problema é que o debate ele fica perdido, né? E aí tem político que pode concorrer sem ter proposta. Eu queria até saber se, uma dúvida até ignorante e tal, o candidato, seja ele para qualquer cargo, ele é obrigado a registrar propostas, né? Sim, a ter propostas. Antigamente não, né? Hoje, a Justiça Eleitoral, você tem que fazer um registro do programa. Uma carta de intenções. Eu acho interessante, porque tem muitas vezes que o G1 faz, né? Aquela comparação, para ver quem que cumpriu mais ou menos. Aí você vai ver, o cara que cumpriu mais, normalmente, só coisas genéricas, por exemplo. Aumentar as vagas em escola municipal. Lógico que vai. Se aumentar uma, você já aumentou, né? Sim. Então, veja que nós não temos normalmente programas de governo bem definidos. São, na verdade, os candidatos majoritários, né? Governador e presidente da República e prefeito que tem a obrigação disso. Então, nós não temos assim uma cultura de ler programa de governo. Quando a pessoa vem com algumas propostas, eu lembro que em 2018, né, a propósito disso, nós tivemos uma proposta de limpar o nome das pessoas do SPC e do Serasa. E na época foi ridicularizado o candidato então, né? Agora, em 2022, os 2 candidatos que disputaram o segundo turno tinham essa proposta. Que é o desenrola, né? Que é o desenrola atual. Acho que o ex-presidente tinha outro nome, mas era a mesma coisa. Sim. Entendeu? E enfim,
E a gente vê dificuldade grande, e o modelo de debate, por exemplo, eu não gosto desse modelo de debate que você fica fazendo banco de minutos, porque você não traz uma discussão técnica, fica só um acusando o outro, entendeu? Sim. Outra coisa que eu acho horrível, que eu acho que deveria ter, é a participação das pessoas no debate, jornalistas fazendo perguntas. Mas é uma dificuldade grande, é só a Band que acho que fez nessas últimas eleições, né? Desse modelo, né? Nesse modelo, né? Porque as empresas ficam mesmo com esse receio. E se o Danilo fizer tal pergunta? Sim. Como em 85, se não me engano, que teve uma pergunta que derrubou o Fernando Henrique, né, num debate. Sim. Feito por uma grande jornalista nossa. De né? São Paulo, né? Então tem toda essa dificuldade, né? Acho que no Brasil, às vezes, a gente é capitalista, é uma democracia capitalista, liberal, mas a gente não assume, né? Sim. Você vê, por exemplo, uma empresa ou um comércio, você não pode colocar lá na frente que você apoia um candidato. É errado fazer coação de eleitor, aí tudo bem. Mas se você é o dono de uma quitanda, só trabalha você e sua mulher, você não tem direito de colocar lá um apoio fulano de tal. Sendo que um dia, teve uma época que pintava-se muros, né? Hoje em dia não pode mais. Não pode mais. Além dessa questão do muro, em cima disso que você falou, tem também as visitas, né? As empresas, reuniões meio de expediente, que a gente sabe o que acontece. É uma dificuldade, e aí você fala para o candidato que pode dar problema, quando é caso de concessionário público. Sim. Quando não é, tudo bem, mas aí o patrão também tem que tomar um certo cuidado de um ou outro funcionário estar apoiando outro candidato, aí pegar, tirar foto e falar que está sendo coagido. Então, você ser candidato ou candidata no Brasil como diria o Theo José, não é Indiana Jones, mas gosta de uma aventura. É uma aventura. Agora, falando em aventura, o candidato eleitoralista, naquelas últimas 2 semanas, nem dorme, né? Não, a gente porque a qualquer momento o telefone horas. Tem que estar perto. E outra, você tem que atender as pessoas mesmo, de madrugada. Eu atendo cada pergunta absurda, agora, num período que não é eleitoral. Sim. Que as pessoas são acostumadas, quem gosta de política é acostumado a ser especialista em direito eleitoral. Aí fala cada borracha, e aí o cara liga preocupado. Sou candidato aqui a vereador. Posso ter uma lava-jato? Eu falei, mas você já foi vereador, já tinha lava-jato, tem algum problema pra você, cara? Não, porque o fulano de tal falou, mas certo, ele tem uma especialidade melhor do que a minha. Então, o folclore também do assunto ser debatido, né? E aí tem muito no Brasil, né? Acho que no mundo todo também tem muito de você botar medo nas pessoas, né? Verdade. Até pra pessoa... Porque é um jogo também de inteligência emocional. Você tem que ter inteligência emocional, e intimidação também funciona muito. Agora, teve um debate há muitos anos atrás, à presidência da República, que um candidato a presidente ganhou o debate porque ele tinha uma pasta cheio de documentos assim, e ele ameaçava expor o outro candidato. E aí o outro candidato achava que era a foto dele numa festinha. Isso teve no Brasil já, há muitos anos atrás. Né? Também não vou citar os nomes, mas muita gente conhece essa história. Essa última eleição teve de novo, né, entre os dois principais candidatos. Então, eu acho assim, isso piora muito o nível, né, Sim, sim. E as pessoas são afeitas aos escândalos, né? Elas adoram essa outra narrativa que permeia uma eleição, e toda eleição tem, né? Na última teve também candidato que despencou por conta de acusação que veio do outro lado, passa o tempo, depois é visto que não é bem aquilo que foi colocado. É verdade. Né? Mas na hora tem um peso muito grande, né? Inclusive o que tem peso muito grande para advogado e para quem é candidato ou quer ser pré-candidato é prazo. Prazo não se perde. Olha, é uma coisa do diabo na época do eleitoral, porque o prazo é contado em horas. Ah, legal. 24 horas ou 48 horas. E é a hora mesmo. E aí você não sai no diário oficial. Você tem um mural eletrônico. Olha só. Você tem que ficar ali acompanhando o tempo todo. Então, uma das coisas que eu também aconselho quem for advogada eleitoralista, é ter alguém para ficar acompanhando aquilo lá. Porque às vezes você tem... E às vezes até coisa pequena para você fazer, mas se você perder o prazo... Perdeu o prazo, já era. Dia 4 de abril é o prazo de filiação.
para quem está em mandato. Exatamente. Até ali o cara pode ficar numa agremiação partidária, depois se ele não trocar, ele fica nela até a eleição e é submetido à convenção desse partido. Você tem 6 meses antes da eleição para você poder filiar algum partido político. Né? Antigamente era 1 ano, já foi acho que muitos anos atrás, até mais o período. 6 meses. E tem a janela partidária. A janela partidária que é diferente. É diferente, que é para quem é vereador agora, abre a janela entre 3 de... A eleição acho que vai ser dia 6, né? Dia 6 de outubro. Então, entre o dia 6 de março a 6 de abril, os vereadores podem mudar. Deputado estadual e federal não pode. Deputado federal e estadual só vai abrir a janela em 2026, nesse mesmo período. Então você tem muitos vereadores já que já falam que é de outro partido, mas ainda está formalmente filiado em outro. Entendi. Igual jogador de futebol, está esperando o momento. Exatamente, abrir a janela da transferência, né? Bom, alguns se dão muito bem nessa situação, outros nem tanto, né? E aí no caso das profissões muda muito, né? De profissão para profissão, né? A questão de você ter que sair da profissão para poder concorrer, né? Até carteiro passa por isso, é verdade? Não, é quando você tem serviço público, né? Quando legal. Você tem serviço público, por exemplo, médico pode continuar atendendo na clínica, mas ele não pode clinicar num posto de saúde. Porque, obviamente, ele já sai com a vantagem, porque ele fica 4 anos atendendo ali, dando o cartão dele, se ele quiser, né? Sim. Tá aqui meu cartão e tal. Ele já faz a clientela ali pública. Mas, durante o período da eleição, ele não pode clinicar ali, né? Ele pode clinicar no particular. Eu acho divertido as pessoas achando assim, eu não posso continuar meu programa. Teve um radialista amigo meu que foi candidato em 2018 e falou assim, eu posso continuar com o meu programinha aqui no Face? Eu falei, lógico que pode. Você não pode ir numa concessionária pública, Sim. Que a rádio, a televisão é uma concessão, né? Então nessas não podem. Que é uma vantagem que você vai ter que o outro não vai ter. Agora no Face todo mundo pode ter a mesma condição, por isso que é permitido, né? Exatamente. E uma dificuldade que eu vejo também são dos algoritmos, né? Você cria o tal do algoritmo durante esses 3, 4 anos. Então, por exemplo, os candidatos de lacração, eles têm que ficar lacrando durante 4 anos. Se você achar que você vai fazer sua clientela na internet, não vai, porque eles caem o algoritmo e aí eles te obrigam a você pagar, e mesmo assim você paga e não recebe. Tipo, não recebe aquela visualização que você acredita que vai receber. Então, tem tudo isso. É um instrumento muito complexo hoje. A democracia, ela se espelha, se ramifica através de instrumentos que não são todas as pessoas que têm na mão, que sabem como é que usa. É muito complicado. Então, tem candidaturas, tem candidato que você nunca ouviu falar, o cara ganha eleição. Mas roubaram na urna. Não é que roubaram na urna. É que o cara tem um público dele específico, você nunca foi do público dele. E ele foi regular, né, no caso, né? São as bolhas, né, que hoje são permitidas. Muitas vezes a pessoa só olha o próprio meio dela e não enxerga a lei, né? Bom, em todo caso, 2023 está acabando, foi um ano meio atribulado. Inclusive já começou bastante atribulado lá em janeiro, com aquele susto em Brasília, e mostrou como que a nossa democracia ainda é muito frágil, né? Como brasileiro, como advogado eleitoralista, quer dizer, alguém que atua nesse evento máximo da democracia, como alguém que acompanha a política há muito tempo, é apaixonado por isso, você acha que dias melhores virão, a gente caminha para um amadurecimento, ou ainda é preocupante? Porque o que aconteceu em janeiro foi algo, primeiro, que além de ser inédito, algo que acho que chamou a atenção do mundo inteiro, né? Como que o Brasil ainda não tomou jeito. Foi inédito no Brasil. Sim. Porque nós estamos falando dos Estados Unidos, aconteceu em 2020 e foi morreu gente lá. Se não me engano, 6 pessoas, né? Sim. E até hoje não se tem uma punição clara para aquilo. Eu acho que o Brasil, mesmo com esse período de conturbado que nós passamos nesses últimos anos, que começou lá em 2013 com aquelas manifestações que até hoje ninguém entende muito aquilo, né? De lá para cá... Se perdeu um pouco, né? Se perdeu. Então você teve o impeachment de uma presidente, você teve depois um presidente eleito sem partido político, que
teve uma relação conturbada com os poderes, com a imprensa, e teve uma pandemia, que isso aí é um exercício pesado para a democracia. Verdade. E você teve uma eleição extremamente polarizada em 2022. Eu acho que, como as nossas instituições conseguiram passar bem por todas essas provas, isso demonstra um sinal de maturidade institucional e democrática. Eu vejo, por exemplo, o Brasil discutindo questão de mandato para STF e tal. É uma discussão dentro do marco da democracia, né? Você pode ser a favor ou contra. Eu já tive as duas ideias, hoje eu não tenho uma posição firmada mais sobre isso. Mas eu quero ouvir as duas opiniões, isso para mim é importante. Acho que, de repente, nós podemos ter uma democracia do nosso tipo. Até uma reforma tributária de construção, né? De ideias. Né? A reforma tributária foi uma vitória da democracia. Porque essa reforma tributária, não vamos nos esquecer, apesar de ter sido aprovada agora no governo de esquerda, mas era a mesma proposta que foi encaminhada na época do governo da direita. Sim. Era a mesma proposta. Até achei divertido, né? Agora no fim, algumas pessoas, do ponto de vista ideológico, ficarem assim em relação à aprovação. Por quê? Porque os dois polos, de direita e de esquerda, apresentaram a mesma proposta. Ficou meio que um teste de quem seria mais competente para passar isso no Congresso. E também a gente ainda está uma guerra muito grande, né? Mesmo que o outro tenha uma proposta boa, você é contra porque não, isso vai fortalecer a outra parte, né? O que eu acho positivo também é que o Brasil passa por uma situação que por exemplo, o Chile está conflagrado até hoje não conseguiu aprovar uma Constituição nova depois da ditadura, pra você ter uma ideia. A Argentina passou por esse problema, está passando por esses problemas todos de tirar um presidente que era o presidente do Boca Juniors, o Maurício Macri, porque ele não conseguiu debelar a inflação. O outro que ganhou no lugar também não conseguiu debelar a inflação e agora entrou o outsider e pegou a equipe do Macri. Sim. Porque também não tem uma saída clara para a situação. Então, é uma situação muito difícil. Que até sinaliza em tudo ou nada, mas na prática não é bem assim. Exatamente. Né? Ele também sabe onde é que o calo aperta, né? Sim. Você veja que o embaixador dele é ex-vice da Cristina Kirchner. Foi vice-presidente da República. Aqui no Brasil. Ele é foi embaixador do Alberto Fernandes e é embaixador dele também. Em que encalacrada que a Argentina está? O Brasil não. O Brasil tem eleições normais, você pode perder a eleição, você volta para casa, você ganha a eleição, né? Acho que também passou um pouco também dessa onda de ficar colocando em dúvida a urna eletrônica. Acho que o TSE demorou muito para reagir e agora deu uma certa pacificada. Agora, eleição é eleição, né? Eu perdi a eleição de vereador, no dia depois da eleição estavam me chamando para fazer um protesto contra a urna eletrônica na frente do TRE. Eu falei, olha, bicho, nós perdemos a eleição e vocês, além de perder a eleição, vocês querem passar a humilhação. Não dá. Não teve voto, né? A gente tem que admitir quando tem voto e quando não tem voto. Mas eu acho que dentro das coisas tem esses avanços todos que você elencou, mas tem algo também problemático, que não é também só do Brasil. Mas a grande dúvida no meio de tudo isso é o próprio político, né? Porque se todos os políticos forem personagens, a gente sabe que sempre teve essa questão de uma narrativa diferente para quem está na vida pública, né? Tem que ter uma oratória diferente, um jeito de abordagem e tudo mais. Mas no fim das contas, os personagens também têm aquela história, os ídolos têm pés de barro. Então quanto mais personagem for, mais fácil também é ser derrubado. Então o político está naquele meio campo ali de ser personagem ou não ser, e até o governo do estado agora ganhou recentemente alguém que encarnava não ser um personagem. Ele até ganhou uma alcunha de CEO, né, do estado. Não, aí vira uma virtude, né, algo que em outras épocas não seria uma virtude. Né? E o concorrente dele, direto no segundo turno, por ser excessivamente um personagem, caiu na descredibilidade. Daquilo ali. Você fez uma boa leitura da eleição. Sim. Como fazer para o político também não cair em descrédito? Né? Sendo que a política está em muito descrédito depois de tudo isso, é muito difícil conversar com as pessoas, né, sobre ideias, sobre
soluções das coisas, né? Eu acho que primeiro o político precisa estudar um pouco as coisas que acontecem. Não pode falar tudo da boca para fora. De bate pronto, né? Eu tenho que aqui admitir que o Riedel tem um preparo bom, ele sabe o que fala. Eu no início achava que o jeito dele, muito técnico, não ia levar a longe, porque as pessoas gostam de gente popular. Mas ele entende, ele pode até, todo mundo erra, mas ele não vai errar nunca sem ter tido uma base técnica, né? E por isso ele tem acertado muito. Você veja o projeto da lei do Pantanal, ele conseguiu unir, né, o Mato Grosso do Sul em torno de uma lei que até a própria Marina Silva, que é tida mesmo meio como ecochata, né, nossa ministra, veio aqui elogiar. Então, o nosso deputado Pedro Pedrocian Neto, não é porque eu tenho amizade e assessoro ele, mas ele é uma pessoa que sabe o que fala, ele entra em discussão. Hoje mesmo ele foi ler lá uma indicação e veio me perguntar o que é isso, né? Um termo lá de direito. Então, é uma pessoa que procura saber aquilo que fala. Agora, a maioria que a gente vê, não são todos, eu já tô te dando exceções, tem muitas exceções boas, mas muita gente não consegue, não tem muita paciência para esse regime de estudo, para estar participando de um debate. E aí que está a grande função do parlamento. O parlamento tem que ser uma casa de debates. Não perde a função. Né? Não perde a função. Aí tem uma Câmara aqui no interior que já apresentou dia do hambúrguer e agora vai vir o dia do careca. Isso já não tem mais. Teve um deputado aqui que veio e falou, já não temos mais cor para apresentar. E o outro deputado, não, o senhor acabou de apresentar o mês da furta-cor. Então assim, porque, sabe, são aqueles projetos franciscanos, sim, mas não são projetos que as pessoas no dia a dia veem diferença, entendeu? Que no caso as pessoas acabarem vendo a pessoa pública como uma referência para alguma coisa, né? E outra, até pelo que já fez também. O Pedrocian Neto, no período que foi secretário de Finanças da Prefeitura, deu jeito de em 1 ano e meio a coisa entrar no eixo. Estava bem caótico, bem complicado. Apesar dele ter organizado isso, a gente sabe que ele ajustou, botou no trilho o trem, mas também não dá para ele botar no trilho o trem, botar gasolina e ficar puxando o trem para sempre. Esses dias atrás ele recebeu uma crítica de um colega nosso jornalista, meu amigo também, mas falando, mas ele está criticando tal coisa na prefeitura, por que ele não fez quando ele estava lá? Ele falou, Pedro, você tem que responder que você não era o prefeito, você era só secretário de Fazenda. Inclusive, você não responde por contratação, por exoneração. Quem faz é o prefeito com um secretário de administração. São muitas áreas, né? São muitas áreas. Então, ele foi apenas secretário de Finanças. Nessa área, entre receber, arrecadar e pagar, ele teve um superávit, a prefeitura melhorou. Dá para 6 meses você piorar a situação das contas? Dá, na vida da gente, né? Exatamente. Sim. Então, assim, ele foi um grande secretário e acho que agora muita gente está muito animado com a participação dele na Assembleia, porque não é exatamente só projeto de lei, indicação que um deputado faz. Ele também faz o exercício da representação, né? Ele fiscaliza, são três funções que eu costumo falar. Ele fiscaliza, ele legisla e ele representa. Então, hoje, você tem poucos deputados que representam ali segmentos, né? Você tem poucos deputados que um setor específico se sente prestigiado. E aí eu tenho certeza que o Pedro, por exemplo, na área dos hospitais filantrópicos, na área dessas entidades que ajudam quem tem dependência química, né? Enfim, ele tem bastante... ajuda a asilo de idosos, né? Ele faz uma discussão muito interessante nisso. Nem sempre é através de lei. Agora acaba validando o mandato também, né? Porque se você deixa para fazer isso também só 6 meses antes de concorrer de novo, exatamente, não vai ter nada construído. Agora você está fazendo isso desde o começo. Exatamente. E aí você vai criando, vamos dizer, o teu público. E as pessoas... Eu acho interessante, você faz uma pesquisa eleitoral, uma pesquisa de opinião pública, uma semana depois do segundo turno de uma eleição. Fizesse agora em novembro de 2022, as pessoas lembrem quem votou para presidente e governador. Talvez senador. Deputado estadual e federal não lembra.
Para vereador não lembro muitas vezes. Na outra semana não lembro. Porque elas acham que não muda a vida delas. Então ela acaba votando no Danilo, que é meu amigo, no outro que vai dar uma oportunidade Ou pro filho do ciclano. Pedido de última hora. Você seria a favor de uma unificação das eleições? Não. Eu acho que é muito ruim para a democracia você só ter 4 anos, de 4 em 4 anos você votar. Se estiver no caminho errado, fica mais difícil. Fica mais difícil. Então, por exemplo, tudo bem que eu acho que cada vez menos a eleição municipal manda recado para o Congresso e para o presidente da República. Está cada vez mais tipo assim, mais paroquiana a eleição. Mas você tem uma oportunidade de você mandar seu protesto no voto. Pelo menos assim. Eu não tenho uma democracia no mundo que representa bem, que é só uma eleição única. Os Estados Unidos têm eleição de 2 em 2 anos para deputado federal. Lá o ciclo é de 2 anos, não é de 4. Pra você ter uma ideia. Então, eu sou contra. Acho que despolitiza. O deputado federal, o senador, acha que ele sai na vantagem porque ele vai ter que gastar por eleição só. Sabe? Chega para um deputado federal e fala que ele vai ter que bancar 79 candidatos a prefeito no interior. Mas não sei quantos vereadores. Aí ficaria uma eleição do dinheiro, né? Mas é lógico. Sim. Aí ficaria muito mais. E o debate? Como é que você vai fazer dia de debate de prefeito, dia de debate de governador, dia de debate de presidente? Não estou nem falando das proporcionais, né? Porque aí não vai ter mesmo. Sim. Então, e fica mais comprido ainda, né? Diferente. Uma possibilidade em alguns países, mas aí são países parlamentaristas, é que você divide a eleição majoritária da proporcional. Mas eu acho que o Brasil está indo bem com esse modelo de eleição. Sabe? Eu acho que o que precisa é diminuir o número de partidos, cobrar transparência e democracia interna. Os partidos porque não têm. Tem aquele problema também de às vezes eleger alguém da majoritária e o parlamento totalmente diferente, né? Campo Grande, em 2013, aconteceu isso. Era um parlamento, Exato. A Câmara Municipal hegemonicamente de um lado e a prefeitura do outro. Mas isso também passa pela questão da fragmentação partidária, né? Que não dá mais, né? Hoje em dia já não dá. Então, você tem 2 eleições aí para presidente da República que o partido do presidente, o Bolsonaro, fez 56 deputados de 513, pouco mais de 10%, e o Lula, entre PT, PV e PCdoB, que agora é uma federação, fez 80? 80, né? PT, PCdoB e PV. 80. Que também não dá nada, não dá nem pro cheiro. Então, tem que ter o apoio do... Não é ruim na democracia você fazer coalizões, né? O que é ruim é você... O presidencialismo, o governador e o prefeito ficar muito frágil diante do parlamento, né? Que a gente sabe que em vários casos deu impeachment. Mas ele também vai da habilidade dele também, né? Também vai. Trabalho, a própria ex-presidente, a Dilma, ela tinha no início uma base parlamentar, foi se erudindo também, né? Sim. Mas do PT mesmo era pouco, não era muito também. O caso da Dilma, acho que muito mais do que a Dilma, como às vezes quem é mais crítico dela, a Dilma porque é a Dilma da esquerda, a Dilma católica. A Dilma foi ortodoxa demais, né? No Brasil, ser ortodoxo demais não é muito bom. Complica, né? Eu costumo dizer que os governos que dão certo no Brasil são governos de centro. Você pode ter propostas mais à esquerda, mais à direita, mas o próprio Getúlio sinalizava para os dois lados. O Juscelino foi um governo de centro. Enfim, e agora na redemocratização o próprio Fernando Henrique teve viés mais de centro, o próprio Lula nas outras, não quero entrar nessa gestão, mas nos outros também ele tinha direita, tinha gente dos dois lados, né? E os governos, por exemplo, que foram mais à esquerda também tiveram muito problema, não só a Dilma caiu, como o João Goulart caiu também, não pelos deméritos, né, mas pelos próprios méritos também, né? O João Goulart pregava a reforma de base. Sim. Né? Então, é complicado isso aí, não, né? Isso gera gerou uma repulsa grande da classe média e, por incrível que pareça, na época a igreja era mais conservadora do que é hoje, né? Sim. Ajudou muito aí para a rua. Esses engajamentos, eles são engajamentos de recorte, né? É engraçado isso que você falou.
é super interessante. Porque não é que tal classe é mais importante ou mais forte, é que ela dá o primeiro passo e acaba exercendo ali um barulho maior naquele momento, como foram as passeatas de 2013 a 2015, né, que é uma parcela da população, mas aquela parcela ali foi muito estridente, outra parcela foi mais discreta diante disso, né, tal. Exatamente. E aí a gente tem várias medições, né, a medição da rede social, a medição das urnas, a medição das ruas, né. Eu acho que a democracia deve ser analisada pela urna, primeiro, para mandato. Sim, sim. Fora de mandato, cada um tem. A gente até morre de rir, né? Toda vez que tem uma passeata, a gente, conforme a PM deu tanto, conforme a CUT deu tanto. Pega o meio e faz o meio termo, para saber quantas pessoas, né, foram para a rua. É interessante, eu acho que o Brasil, esse é o lado bom, né, das pessoas estarem indo para a rua. Mesmo que às vezes, muitas vezes, vai de forma errada, vai por um motivo errado, mas pelo menos as pessoas se expressam. A direita saiu do armário de vez, né? Você tem um movimento de direita sólido no Brasil, como não tinha antes. A direita antigamente tinha vergonha por causa do regime e que está começando a ser mais propositivo, né? Agora o grande desafio é sair do território da lacração, né? Sim. Dos dois lados, não estou falando que só a direita faz, não, a esquerda também tem muito disso. Né? Obrigado. Parabéns por sempre pela lucidez aí, também na análise política. E boa sorte em 2024 aí, que você tenha muita saúde, porque trabalho não vai faltar, né? Se Deus quiser, para vocês também, estou sempre à disposição. E acompanhe o nosso trabalho no www.msdia.com.br. Lá no YouTube tem os cortes, entrevistas completas, também muita coisa no Instagram e no Facebook do MSD. Até a próxima!